Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Quem aí gosta de telecomunicações e eletrônica analógica, o vídeo de hoje é sob medida para você. Vamos projetar praticamente em tempo real um amplificador de VHF para Very High Frequency, na faixa de 30 a 300 MHz, como sabemos. Muito interessante a aula de hoje, espero que goste. Like de sempre e compartilhe ao máximo este conteúdo com todos os interessados. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, link na descrição. Faça a cotação do seu transformador toroidal sob medida ou também indutores toroidais e outros produtos em toroid.com.br. Também Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. tigercomp.com.br, invista em componentes eletrônicos e utilize o cupom de desconto WRKIDS para obter desconto nas suas compras na Tiger Comp. E preciso, é claro, lembrar de todos os nossos cursos Hotmart, cujos links estão aqui na descrição. Veja detalhadamente cada um deles e invista no seu conhecimento. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Para o projeto do nosso amplificador de VHF, eu vou utilizar o MPSH10, um transistor que é próprio para isso. Eu já trouxe essa dica em outras aulas aqui no canal. É um transistor NPN bipolar de junção para RF. Podemos utilizá-lo inclusive na faixa de UHF. Mas hoje vamos trabalhar na faixa de VHF, que é a faixa compreendida entre 30 MHz e 300 MHz. E ele tem umas características bem interessantes, como por exemplo a sua frequência de transição, que é da ordem de 650 MHz, como vemos aqui no datasheets. Você pode inclusive fazer o nosso curso de leitura e interpretação de datasheets, recomendo demais, link na descrição. 650 MHz, ele tem algumas características interessantes também, sua corrente de coletor aqui é 50 mA, uma corrente baixa, mas não é o propósito dele dar um ganho muito amplo de corrente. E uma potência para o encapsulamento TO92, que é o que vamos utilizar aqui. Veja que ele tem o TO92, ele tem o SOT23, que é o SMD. Uma potência aí de 350 mW, de acordo com a temperatura. A partir de 25 graus Celsius, começa a baixar, então acima disso começa a baixar a potência e isso pode ser visto inclusive nos gráficos aqui do datasheet. Outra característica muito bacana deste transistor é suas capacitâncias parasitas, que são da ordem de femtofarads, que é 10 na menos 15. Você vê aqui 0,7 picofarad é 700 femtofarad. Então, realmente capacitâncias muito baixas que não vão atrapalhar na questão de frequências mais altas. Se você pegar, por exemplo, a série BC547, você vai ver que as capacitâncias parasitas são da ordem de picofarads. Aí, trabalhando a partir de dezenas de megahertz, capacitâncias nesta ordem já começam a interromper, a incomodar bastante. Aqui é 0,7 picofarad, mas considerando o valor inteiro, daí 700 femtofarads, 10 na menos 15, e aqui 650 femtofarads. Um ponto desse transistor que deve ser levado em consideração é a sua admitância de entrada, que tem aqui para o modo base comum, mas vamos projetar um amplificador em emissor comum, common emitter, padrão clássico de amplificadores, onde nós temos admitâncias de entrada inferiores a 8 mHo. MHO é a unidade de admitância. A admitância nada mais é que o inverso da impedância, e costuma-se utilizar como unidade esse MHO, que nada mais é do que o ohm invertido.
Se você ler de trás para frente, você vai ler ohm. Então é mMHOs. Então temos uma admitância de entrada inferior a 8 mMHOs, o que nos dá aí uma impedância relativamente baixa, da ordem de algumas centenas de ohms, se você for fazer o cálculo. 1 sobre 8 mili, podemos pegar aqui. Então olha só. Temos que levar isso em consideração também no nosso projeto. Então estas são as características iniciais do transistor. Para mais informações você estuda o datasheet. Podemos ver aqui a sua dissipação de potência, 350 miliwatts, até 25 graus Celsius. A partir de 25 começa a cair. Ali em 100 graus Celsius, nós temos para o TO92 algo inferior a 150 miliwatts. Então, esses parâmetros devem ser levados em consideração. Inclusive, esse datasheet nos fornece o SPICE Model. Se você quiser entrar com os dados da própria Fairchild para esse transistor, tem aqui, ó. Muito legal isso também. Para o projeto, vamos trabalhar aqui no LT Spice, que por acaso também temos curso deste software, o básico e o intermediário, aqui na descrição. Então, eu vou pegar um transistor NPN. Vamos fazer então um projetinho em tempo real, hoje na clássica com vocês. Eu vou em Pick New Transistor e eu vou achar o meu modelo aqui, o MPSH10. Vamos ver aqui, letra M, MPSA, colocar em ordem alfabética, está aqui ele, MPSH10. Vamos para a clássica topologia de emissor comum, R1, R2, R3 e R4. Vamos trabalhar com fonte simples, então eu coloco o GND aqui e vamos fazer as conexões aqui com vocês. Então o R4 é o resistor de degeneração de emissor, o R3 é o resistor de coletor, que também serve como impedância de saída no meu arranjo. Aqui vamos ter a tensão positiva, que eu vou chamar por enquanto de mais V. E vamos polarizar por divisor de tensão. Então tá aí a topologia inicial para trabalharmos. Aí vamos considerar alguns parâmetros iniciais. Aqui, conforme o fabricante sugere, nós temos no gráfico de admitância, por exemplo, uma corrente de coletor para o modo emissor comum de 2 mA. Então vamos determinar esta corrente de coletor, IC igual a 2 mA. Vamos também arbitrar uma impedância de saída. Eu vou já considerar um valor comercial de resistor. Vamos arbitrar um valor de 3 kΩ. Então a impedância de saída do nosso amplificador vai ser 3K. Vamos supor que tem aí uma terminação de antena, algum cabo específico que tem esta característica. Então 3 kΩ. Pronto. Agora eu preciso garantir a corrente de coletor da ordem de 2 mA. Então, nós podemos fazer o seguinte: qual a tensão, qual a queda de tensão que eu preciso sobre o resistor para garantir 2 mA circulando por ele? Lei de Ohm, faço 3.000 vezes 2 mili. 6 volts. Para ter 6 volts sobre o resistor, eu posso considerar uma tensão de coletor de 6 volts. Portanto, eu preciso de uma tensão mais V de 12 volts. Então, se eu tiver 12 volts aqui e 6 volts no coletor, eu terei 6 volts em cima de 3K, portanto 2 mA circulando. E outro ponto interessante é considerar uma tensão de coletor centrada na metade da minha tensão da fonte. Por isso que estou considerando estes parâmetros aqui, 6 volts no coletor, que mais 6 dá 12 volts, que vamos arbitrar, portanto, 12 volts para minha fonte. Você pode trabalhar desta forma, inclusive projetos de pré-amplificadores de áudio. Então, mais uma dica extra para você. Vamos adicionar uma fonte de tensão de mais 12 volts e vamos ligar aqui
na nossa label de mais V. Tá aí. Feita a ligação. Temos 12 volts. Estamos seguindo os parâmetros. O resistor de degeneração de emissor pode ser da ordem de algumas centenas de ohms. Aí você pode arbitrar. Então, podemos arbitrar um valor. Eu vou arbitrar um valor aqui de 150 ohms. Então, veja que você poderia escolher um valor 100 ohms, 200, até uns 300, 330 ohms. Aí já arbitre valores comerciais quando você tem esta facilidade. Então, neste caso aqui, vamos colocar 150, que é um valor comercial. Então, com isso, eu já sei qual deve ser a tensão de emissor. Porque a corrente de coletor vai ser ligeiramente inferior à corrente de emissor. Então, coletor eu quero 2 mili, a de emissor deveria ser algo um pouquinho acima de 2 mili. Eu devo calcular pelo parâmetro alfa, que é obtido a partir de HFE dividido por HFE mais 1 do transistor. Neste caso, vamos abrir um pouco de mão do preciosismo e considerar 2 mili circulando pelo 150. 150 vezes 2 mA me dá uma tensão de 0,3 volts. Então eu quero 0,3 volts no emissor. Considero uma VBE do transistor, ou seja, a tensão entre base e emissor, de 0,7 volts, que é, no caso, a VBE padrão para transistores de silício. Logo, eu já sei qual é a tensão que eu preciso na base para garantir a polarização DC, que é 1 volt, pois é 0,3 mais 0,7. Então, preciso aí de uma tensão de base de 1 volt. Eu projeto esse divisor para obter 1 volt na base. Então vamos fazer o projeto do divisor. Como eu tenho uma admitância baixa, mas não tão baixa a ponto de ter uma impedância muito alta, como vimos no datasheet do MPSH, eu provavelmente vou ter que fazer alguns ajustes, isso eu posso ver no software mesmo. Mas vamos projetar primeiro, normalmente, para garantir 1 volt. Então eu posso arbitrar um valor para R2, da ordem de centenas de quiloohms, para tentar jogar um pouco para cima essa impedância de entrada, tá certo? Peguei já comercial, 150K, e aí a equação do divisor, que é tensão de saída do divisor é igual a R2 dividido por R2 mais R1, isso tudo vezes Vin. Se eu quiser isolar o R2, eu vou obter... Se eu quiser isolar o R1, perdão, pois eu já arbitrei o R2, eu obtenho R1 igual a R2 dividido por Vout vezes Vin, e isso tudo menos R2. Simples álgebra. Então, olha só. O R2 é 150K. Vout é 1 volt. Então, 150 dividido por 1 dá 150. Vezes 12 volts, que é Vin, que é a tensão de entrada que já determinamos anteriormente, menos 150K. 1,65 mega ohms. Vamos colocar ali em R1 este valor. 1,65 mega. E eu vou inicialmente recortar aqui para fazermos a simulação inicial. Simular por uns 4 milissegundos e vamos medir a tensão aqui. Olha só, certinho 1 volt. Obtivemos 1 volt, então o nosso divisor foi bem projetado. Mas olha só o que acontece quando eu conectar a base do transistor. Eu vou ter uma queda de tensão por causa da impedância de entrada do transistor, que também depende da sua resistência interna de emissor. Ó, tivemos uma queda considerável aí, caiu para 737 milivolts. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso aqui no software mesmo buscar ajustar R1. Posso diminuir o valor de R1 para obter o aumento desta tensão. Vamos colocar 1 mega. Vamos ver com 1 mega como fica.
Ó, com 1 mega, que já é um valor comercial, eu ainda estou em 841 milivolts. Então vamos diminuir mais um pouco para chegar próximo aí. Vamos colocar 500K. Vamos ver se chegamos. Ó, 500K já aproximou consideravelmente, ó, 1.03. Eu posso fazer o seguinte, colocar o comercial 470K, e aí nós teremos uma tensão um pouquinho acima de 1 volt, 1.05, ó, mas está fantástico, 1.05 volts, e teoricamente nós temos o transistor na região ativa, porque eu preciso que ele esteja na região ativa, é um bipolar de junção, para trabalhar como amplificador de sinais, e eu tenho que garantir uma tensão de coletor maior que a de base, uma de base maior que a de emissor, no caso do NPN, para que ele esteja na região ativa. Então vamos medir aqui. Tensão de coletor 6 volts, 6.02. Show, pois estamos na metade da tensão da fonte, conseguindo assim excursionar o sinal da melhor forma ali no coletor. Por isso que colocamos na metade, certo? Seria na metade do ponto da reta de carga. Tensão de base 1 volt, como previsto, precisamente 1.05, e tensão de emissor 300 milivolts. Nossa polarização DC está excelente para o circuito. Agora é só aplicar o sinal. Vamos acoplar o sinal com o capacitor. Como eu estou trabalhando com frequências mais altas, o valor do capacitor pode ser baixo. 1 nanofarad, o valor padrão aí para a faixa de algumas dezenas de megahertz. Isso já é de conhecimento e experiência em projeto, que você vai adquirindo. Eu vou já fazer uma cópia deste capacitor para saída. E vamos também ligar uma carga aqui de algumas dezenas de quiloohms. Vou pegar aqui 15K. Feito. Vamos aterrar a nossa carga. Vamos ligar mais uma fonte de tensão. E o amplificador está projetado, olha só. Em alguns minutos aí, um amplificador de VHF projetado aqui no LT Spice. Claro, falta agora a análise para ver se está funcionando. Vamos colocar uma label de VIN e uma label de Vout para identificarmos facilmente isso tudo. Dando um run na simulação, preciso, é claro, determinar aqui a minha fonte. Vai ser um sine, sinal senoidal, 100 mV inicialmente de amplitude e uma frequência, já vamos partir de 1 mega. Rodando a simulação, tá aí. Temos 200 mV VPP e aí está a fundamental de 1 mega, ó, no espectro. Perfeito. Vamos diminuir o tempo aqui. Dar uns 100 microsegundos. E na saída nós temos o sinal amplificado. Olha só, tá aí, ó. Funcionou. Nós temos, vamos ver aqui, 1 volt RMS dividido por 69 milivolts. 1 dividido por 69 mili. Quanto que dá o ganho de tensão? 14,5 aproximadamente. Não projetamos para um ganho de tensão específico, pois não é o foco aqui do projeto, mas está amplificando um sinal de 1 MHz. Agora vamos ajustar aqui para uns 400 milivolts de amplitude e ver se temos alguma distorção. Já tem um pouco de distorção, então é só diminuir para uns 300 milivolts, que dá 600 pico a pico. Tá aí. Então temos o sinal limpo, podemos ver o espectro dele. Para isso vamos aumentar o número de iterações de software, rodando a simulação aqui. E aí vamos ver o espectro de Vout.
Tá aí o nosso sinal de 1 mega. Show. Lá nos 10 dB praticamente. Temos alguns harmônicos aí do sinal que é totalmente normal. O dobro aqui, 2 mega. Depois temos mais um em 3 mega e assim vai. Beleza, estamos agora com o amplificador funcionando em 1 MHz. Já vamos para 10 mega aqui no software. Então, simular por 10 microsegundos. Aí está. Estamos conseguindo amplificar o sinal a 10 MHz. Novamente, ver o espectro. Tá aí, ó. Tá aí a fundamental a 10 mega. Show de bola. E já vamos entrar na faixa de VHF, 30 MHz. Rodando a simulação. Sensacional. Está funcionando de cara aí nosso amplificador. Que magnífico. Olha só. 30 MHz. Temos 2.58 volts RMS. 200 mili. 2.5 dividido por 200 mili. Uns 12,5 volt por volt de ganho de tensão. A 30 MHz. Nossa FFT. Tá aí a fundamental certinho a 30 MHz. E aí no simulador aqui eu vou ir até a frequência máxima que iremos testar na prática, inclusive, que é 60 MHz, que é o limite do meu gerador na prática, tá certo? Então 60 MHz, colocar aqui uns 2 micro, rodando a simulação. Continuamos com ganho de tensão a 60 MHz. Tá aí. Vamos aumentar um pouquinho a amplitude de entrada. Muito bom, ó. O sinal não está distorcido. Vamos aumentar agora o tempo de simulação um pouco para analisarmos o espectro do sinal. E aí está a nossa fundamental em 60 MHz. Excelente. Entramos na faixa de VHF com o nosso amplificador. Você viu que o projeto é, de certa forma, semelhante a um projeto de amplificador de áudio, um pré de áudio. Você pode seguir o passo a passo que eu demonstrei para projetar um pré de áudio. É claro que você deve levar em consideração outras características, transistor utilizado também. E para isso sempre é conveniente a análise do datasheet, mas está funcionando. Eu vou desenhar este circuito no WRCAD para mostrar para vocês e já voltamos. Estamos de volta, está aqui o circuito devidamente desenhado no WRCAD. Este é o circuito que vamos testar na prática e vou testar na protoboard. Vou arriscar este teste na protoboard. Você poderia fazer a prototipagem de outra forma, por exemplo, a clássica montagem do tipo aranha, onde você solda os componentes visando diminuir capacitâncias e indutâncias parasitas ao máximo, tipo de design avançado que pode se fazer, mas acredito que até uns 60 MB com um protoboard de qualidade é possível de validar o circuito no laboratório. 12 volts que virão da fonte de bancada, vamos ajustar e verificar o consumo do circuito, aí vamos medir tensão na base, aqui, tensão no coletor e tensão no emissor. Depois nós vamos verificar um sinal aplicado aqui em diversas frequências, 1 mega, 2, 10 mega, 30 mega até os 60, que é o máximo do meu gerador. Faz às vezes de um sinal de portadora. E por fim vamos conectar uma antena na saída, que nada mais é que um fio de uns 15 centímetros para vermos se o analisador de espectro consegue captar este sinal. E aí veremos a intensidade do sinal no analisador de espectro, também uma análise muito interessante, comprovando que vamos chegar na faixa de VHF. Tá aí. De novidade aqui tem o C3, que é 100 nano, como sempre, capacitor de desacoplamento para fonte de alimentação.
Projeto realizado, nós temos aí um amplificador de VHF feito em tempo real com vocês. Todos os arquivos usados estão aqui para download, inclusive o LT Spice, então confira. Caso não tenha este componente, eu disponibilizei um pacotão de vários componentes no curso de LT Spice para os alunos. Talvez este cara aqui esteja incluído nesse pacote, eu não me recordo agora. Então verifique isso, como sugestão eu deixo o curso de LT Spice, que é excelente para circuitos analógicos, telecomunicações em geral. Você simula muita coisa nele e vamos comprovar agora na prática se está válido o nosso projeto. Venha comigo! Montei o amplificador de VHF aqui na protoboard, como você pode observar. Esse tipo de design não é muito aconselhável de ser desenvolvido em protoboards. Se você quiser testar, você precisa de uma protoboard de qualidade, pois pode dar problemas em função, é claro, de capacitâncias parasitas, quando trabalhamos com frequências acima aí dos 10 MHz. O MPSH desta aqui, você precisa observar os pinos dele, conforme o datasheet do fabricante. Nós temos base, emissor, coletor. Essa é a ordem de pinos. E os componentes aqui, os resistores que projetamos com vocês. O resistor aqui de 470K, 150K, 150 ohms, resistor de degeneração de emissor. A nossa carga de coletor, que é a impedância de saída, de 3K. E a nossa carga a ser acionada aqui com 15K. Os dois capacitores de 1 nano e o capacitor de desacoplamento de 100 nano. Vamos alimentar o circuito com 12 volts da fonte de bancada e fazer uma análise das tensões para vermos se está coerente com o projetado. Antes de mais nada, a clássica análise DC em circuitos amplificadores. Tudo pronto para a nossa análise DC, eu já estou com o multímetro. Vou conectar aqui no GND do circuito. Vamos ligar aqui para tensão DC. Vou configurar minha fonte para 12 volts. Vamos liberar a saída e medir o consumo na própria fonte. Veja que temos 4 mA, o indicativo de que você projetou o circuito amplificador, seja qual for, inclusive pré-amplificadores de áudio, que você estime aí uma corrente de coletor. No nosso caso aqui é em torno de 2 mA. Se caso a corrente de consumo for abaixo disso, é certo que você não tem estes 2 mA, por exemplo. Então aqui está acima dos 2 mA e indica que é coerente até este momento. Tensão de coletor. Tensão de coletor 5,77 volts, bem próximo dos 6 previstos, que é a metade dos 12 da fonte. Tá certo? Então temos 5,77 aqui no coletor. Podemos remover aqui este capacitor para desconectar totalmente o circuito, para garantir que as tensões estão sendo medidas corretamente. 5,74. Tensão de base 1,05 volts, está coerente também. A tensão de emissor 313 milivolts. Observe que nós temos uma VBE em torno de 0,7 volts como previsto, e se eu tenho praticamente 6 volts no coletor, significa que sobre o resistor de 3K eu tenho também praticamente 6 volts. Em outras palavras, a corrente de coletor é muito próxima dos 2 mA projetados por nós. Então esta primeira análise está ok, nosso amplificador passou neste teste. Para o teste de hoje eu vou utilizar o gerador da Tektronix, o AFG 1062, que ele vai até 60 MHz em um sinal senoidal. Então vamos até o limite do gerador e verificar se ainda temos amplificação, para ver até onde o nosso amplificador consegue gerar um sinal de saída, por assim dizer. E aí faremos também a análise no espectro, se eu consigo captar este sinal no ar. Vai ser bem interessante de verificar isso na prática. Vamos montar o nosso setup também em tempo real aí com vocês, conectar aqui o canal 1 do osciloscópio para verificarmos o domínio tempo inicialmente. E já vou conectar aqui o gerador. Então vamos pegar aqui os canais 1 e 2 do osciloscópio DPO da Tektronix para monitorar entrada e saída. Como podemos ver,
na entrada nós temos o sinal que será aplicado do gerador, e na saída aqui eu vou conectar o canal 2 do osciloscópio. Primeiro vamos fazer esta análise no domínio tempo mesmo. E vejam só que coisa linda, nós temos aqui 1 MHz aplicado, os canais estão em 2 volts por divisão, e eu tenho um ganho considerável e um sinal limpo na saída, em 1 MHz. Posso tentar aumentar aqui o sinal de entrada, aqui já começa a distorcer, então portanto eu consigo aplicar em uns 600 mV pico a pico. Deixa eu ajustar aqui o canal 1, colocar em uns 500 mV por divisão agora, e podemos estimar este ganho aqui, verificando nas medidas, colocando, pode ser o VPP mesmo, peak to peak, do canal 1 e do canal 2. Nós temos no canal 2 8.1 volts e 660 milivolts medidos na entrada. Faça o cálculo e veja qual é o ganho para a frequência de 1 MHz, tá certo? Aí é claro que teremos uma atenuação conforme vamos aumentando a frequência. 2 MB, 3 MB, veja que já caiu um pouco. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 MHz, ainda temos ganho. Colocando os dois canais em 500 mV por divisão, pode ser visto claramente que temos um ganho no sinal. Então, 3 volts para uma entrada de 600 mV. Bacana. Se eu aumentar aqui agora a amplitude de entrada, eu consigo inclusive aumentar um pouco mais, mas aqui já começa a distorcer. Ó. Show de bola. Vamos avançando. 30 MHz agora, que já estamos na faixa de VHF. Então veja que conseguimos dar ganho no sinal a 30 MHz. Reduzir um pouco a potência. Temos aí 1.4 volts para uma entrada de 480, 500 milivolts. Tá certo? 30 MHz, hein, galera? Uma frequência na faixa de VHF. 40 MB, ainda temos amplificação. Muito bom. 50 e 60, que é o limite do gerador. Olha que legal isso. Temos aqui praticamente um VPP para uma entrada aí de 240 mV. Então está dando um ganho no meu sinal a 60 MHz. Fantástico isso. Temos aí um amplificador na banda inicial de VHF, totalmente funcional. Eu não consigo aumentar mais a frequência aqui nos meus testes práticos, pois o gerador tem esta frequência máxima de 60 MHz. No futuro, quem sabe, adquirimos equipamentos que vão além disso. E podemos melhorar a qualidade deste sinal fazendo um design em PCB, obviamente, ou utilizando a técnica de montagem em aranha, visando diminuir ao máximo, reduzir ao máximo indutâncias e capacitâncias parasitas no nosso sistema. Mas está comprovado aí, estamos com 1 volt, 240 mV na entrada, faça 1 dividido por 240 mil e você vai ter o ganho de tensão que este arranjo está dando a 60 MHz. Vamos ver como está a fase do sinal. Ó, a fase praticamente em 180 também, 180 graus de fase. Ó. Semiciclo positivo na entrada, gera um semiciclo negativo na saída. Negativo na entrada, positivo na saída. 180 graus. Lembro vocês que esse osciloscópio vai até 100 MHz no máximo, então possivelmente já estamos perdendo um pouco de informação do sinal, aqui a 60 MHz, mas já temos uma boa noção de como o amplificador está se comportando a esta frequência elevadíssima. Obtivemos, portanto, sucesso no nosso design, sucesso no nosso projeto. Ó.
ambos em 200 mV por divisão, você vê claramente que temos um ganho na saída. Eu vou voltar agora para 10 MHz aqui no gerador, e aí nós vamos testar com um analisador de espectro. Eu vou inserir uma antena e vamos verificar o sinal que vamos obter. Como o analisador de espectro é um circuito sensível, é um equipamento sensível que tem um front-end de RF, com uma antena simples ele deve detectar o sinal transmitido por este amplificador de VHF. Vamos verificar isso. Vou conectar um fio aqui de um pouco mais de 10 centímetros para fazer as vezes da nossa antena na saída do amplificador. Um fio rígido simples, tá certo? Esses de protoboard mesmo, para este teste aqui. E no front-end este BNC que tem um fio com aproximadamente uns 30 centímetros de comprimento para fazer as vezes da nossa antena. Assim vamos conseguir captar o sinal do amplificador. Eu vou ajustar aqui o span e a frequência central. Vamos entrar aqui com 10 MHz de frequência central. E vamos deixar o span em 1 MHz mesmo. Nosso BW podemos deixar em 1 kHz para o teste de hoje, sem problema algum. Por enquanto eu vou deixar desta forma. Eu posso entrar também com marcadores manuais. E de forma muito satisfatória temos 10 MHz recebidos aqui. Aqui está o nosso sinal. Eu posso atuar nesse span diminuindo ele. Colocar um span de uns 200 kHz, eu vejo o sinal em maior detalhe, o nosso pico, a nossa harmônica aí, de 10. Espera aí que eu movi a frequência central aqui sem querer. 10 MHz de novo, ao centro. Vamos clicar em Markers, agora sim. Aí, ó. Então estamos transmitindo 10 MHz menos 47 dBm. Se eu aumento a potência, aqui aumentando a amplitude de entrada, eu aumento também a intensidade do sinal recebido. Ó. Perfeito. Vamos agora colocar 20 MHz. Vou desligar os marcadores. Vamos colocar aqui 20 MHz para a frequência central. Eu vou digitar aqui no gerador os 20. E aí está o nosso sinal de 20 MHz. Vamos ajustar o limiar aqui da marcação para eu pegar a medida automaticamente agora. Ó. E tá aí, ó. Veja que eu movimento aqui a antena. Eu consigo aumentar ou diminuir a intensidade da recepção. Estamos aí com 20 MHz. Vamos pular agora direto para 50 MHz. E no gerador também. Aí está o nosso sinal a 50 MHz. Estamos enviando a partir do amplificador de VHF. Menos 46 dBm. E por fim vamos para os 60 MHz, que é a frequência máxima que eu consigo aplicar no meu gerador. Aí, perfeito, 60 MHz menos 43 dBm, temos o sinal recebido, significa sucesso aí no nosso design, sucesso no nosso projeto. Eu posso agora aumentar esse span, colocar aí 10 MHz para enxergarmos mais informação e vemos um tom nesta faixa de 10 aí, isolado de 60 MHz praticamente, ó, não tem nenhuma frequência nesta faixa que selecionamos. Fantástico. Vamos aumentar mais um pouco esse span para analisar um pouco mais. Vamos fazer um span de uns 100 MHz agora. O analisador de espectro está trabalhando e aí nós vemos em frequências altas aqui, harmônicas no sinal, porque o sinal já apresenta uma certa distorção. Fantástico, galera!
Projeto de telecomunicações, praticamente em tempo real, desenvolvemos hoje na Clássica de Sexta, espero que tenha gostado. Vamos colocar aqui um mega de novo. Se quer mais aulas assim, com aplicações mais avançadas da eletrônica, por favor, deixe o seu feedback aqui, que sempre lemos os comentários, e diga o que achou desta videoaula. Ficou longa, mas acredito que aprendemos bastante sobre eletrônica analógica e um pouco de telecomunicações também. Então aguardo o seu feedback. Mais uma clássica legendária aqui no seu WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Deixa aquele like, hein? Não esqueça e nos siga nas demais redes sociais. Tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Telegram, tudo aqui embaixo na descrição. E confira os nossos mais de 3.100 vídeos de conteúdo. Faça aí um WR Flix para maratonar nossos cursos e séries. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Ótimo final de semana, bons projetos, aquele abraço e até a próxima.